É um ponto que vale a gente salientar, né? Foi uma conversão ali que foi... Ele era sabe aquele menino que dá pau no áudio do pai? Era isso. Isso era São Francisco, saca? O rolê da época era ser... Não era comprar um áudio BMW que não tinha, né? Mas era ser cavaleiro. Ele era heterotop. Ele era literalmente perfeito. O Francisco era um heterotop, saca? Só que não sei porquê, velho. Ele tinha uma saúde muito bosta. Sabe? Ele era um cara bem afeiçoado e tal, só que a saúde dele ele era muito fraquinho. Era zoado. E aí o sonho dele era ser um guerreiro. Eu quero ser um guerreiro, pá, eu quero ser um guerreiro. E aí ele foi uma vez pra uma batalha. Naquela época a Itália não era unificada, né? Então, na verdade, cada cidade era um estado diferente. E teve uma guerra de Assis contra Perúdia, que é uma cidade que fica próxima. Inclusive, se você um dia for pra Assis, você vai fazer parada em Perúdia no trem. É bem pertinho. E nessa guerra ele ficou preso 1 ano lá. Então toda vez que ele resolve bancar de guerreiro, ele se ferra. Se ferra, né? Se ferra. Aí ele foi meio que... ficou meio que refém, né? Tipo, ficou 1 ano preso lá. Ficou 1 ano preso. Aí conseguiram libertar ele, levaram ele pra Assis de novo. Aí depois vai ter outra guerra, saca? Que ele também não se sai bem, entende? E aí vai ter a terceira, que é, enfim, quando ele quer ir pra uma cruzada. E aí ele vai e ele não chega nem a terminar a viagem de ida. Ele fica doente no meio do caminho, saca? E aí nessa doença, aí tem biógrafos que falam que foi uma doença, outros biógrafos falam que ele foi preso e ficou... Né? Ficou refém mesmo. E né? ficou refém. Só que aí, nesse intervalo, ele tem um encontro com Jesus. Na verdade, ele tem um sonho. Ele deita pra dormir, sonha, e no sonho ele conhece uma mulher num palácio. E aí ele, dentro do palácio, ele começa a perguntar de onde vem toda aquela riqueza, né? E aí no sonho é dito pra ele que essa riqueza vem dos senhores, né? E aí ele fica deslumbrado com a glória, certo? E aí, diante desse vislumbre da glória, ele vai de novo pra batalha, fica doente, e aí lá o Senhor fala com ele: Francisco, você não tá entendendo nada. Quem que é maior, o servo ou o Senhor? Aí eu falo: o Senhor. Então por que você tá servindo o servo? Não faz o menor sentido. E aí Francisco vai entender que, na verdade, aquela pompa que ele tinha visto no sonho era a glória do evangelho. Não era, na verdade, a glória da espada, saca? Só que aí, mano, a conversão dele vai pra um nível... Pro cara chegar na definição dessa, ele demorou, né? Não foi assim. Sim. Mas você tem que entender que, tipo assim, Vou passar o pano pro medieval aqui agora, né, velho? É um medieval que tinha condições, ele era da burguesia de Assis. Ele teve estudo, né, velho? Não, eu tô E dizendo... ele teve o bom estudo medieval, então ele reconhecer uma vocação, assim, nessa análise toda. Exato. Não, claro que eu resumi aqui pra caceta, né, mano? Você deve ter passado muito tempo. Aí ele vai, percebe isso, e ele entra numa conversão juvenil. Sabe aquele pessoal de retiro? Que vai pro retiro e quando sai, Deus, eu te amo, Ele foi bem nesse naipe, saca? Então ele começa a viver uma... Quantos dias durou? Retira 1 semana, 2. Mas não durou muito tempo não, viu? Não fala quanto tempo assim, mas durou pouco tempo, porque ele fica meio pirado. E aí ele começa meio que, assim, de maneira desconcentrada, fazer as coisas, né? Então, ele encontra com um leproso, e aí, encontrando com esse leproso, ele dá a roupa dele pro leproso. Aí ele tem um outro chamado nesse momento, né? Vai ter também a história de quando ele vai pra igreja, a igreja tá toda destruída, ele encontra com a Cruz de São Damião, e a Cruz de São Damião fala pra ele, né? Vai e reconstrói a minha igreja. Aí ele entende no sentido literal. Só que qual que é o rolê do menino? O Cristo fala, vai e reconstrói a minha igreja. Aí ele, beleza, reconstrói a igreja, tem que construir. Aí todo mundo pensa na história que São Francisco foi lá e começou a construir a igreja. Uhum. Negativo, velho. Não foi. Heterotop, né, velho? Heterotop, velho. Playboy, velho. Foi lá e terceirizou o serviço. Foi lá e quer contar quem fez? Não, pode ir aí. O que ele vai? Ele vai lá na fábrica do pai, rouba os tecidos do pai e vende a preço abaixo do preço de mercado. Aí ele consegue um dinheiro pra caceta, porque eram uns tecidos persa, eram uns tecidos seda. Ele roubou pra construir a igreja. Literalmente, ele roubou o do pai dele. E aí ele vai, pega o dinheiro e entrega pro padre da igreja. Quando ele faz isso, o pai dele fica puto. Puto, mas fica assim, puto. E com razão. Lembrando, é bonita a história, mas não é certo, não tá? Não é certo, né, velho? Francisco não fez nada certo. Fica puto com ele. E aí começa a querer cobrar. Não, eu quero meu dinheiro de volta, vagabundo safado, né? Eu quero... O que o Francisco faz?
vai encarar o pai? Tira. Heterotop, velho. Ele fugiu pra casa do bispo, mano. E aí o bispo acolhe ele, pô. Deu tanto dinheiro pra igrejinha lá, acolhe ele. E aí o pai dele vai pra porta da catedral, o pai gritar pro bispo soltar o filho dele. Aí o Francisco desce junto com o bispo, certo? E aí o pai dele vai reclamar o dinheiro, né? Só, você me vendeu, agora você tá me devendo. Eu quero a compensação do que você tá me devendo. Aí o Francisco vira e fala assim, eu não tenho dinheiro, o que eu tenho eu te dou. Aí é a cena que ele tira a roupa, entrega pro pai. Eu fico imaginando a cena, velho. Ele ficou peladão, né? Ele foi embora, pelado. Ele literalmente foi embora. Foi embora, saca? E vazou. E nunca mais voltou pra casa, saca? E aí, tipo assim, eu conto a história que o bispo cobriu ele com o manto, só que essa cena mexe muito com o bispo, sabe? Então, o bispo acaba protegendo ele ao longo da vida inteira.